Oi, gente! Ao assistir esses ensinos, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinos. O nosso Deus é realmente bom. E se existe alguma coisa boa em nós, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, do resto não tem o que sobra. Sobra nada, né? Só a bondade do Senhor, que nós estamos aprendendo a andar nela, receber essa unção, receber essa presença de Deus, né? Para que flua através de nós. Porque a bondade humana, natural, não é bondade. É algo carnal, mentiroso, que falha, que, né, que não vai, que não perdura. É temporário. Mas essa bondade de Deus é eterna. Então nós estamos nessa condição. Estamos vivendo nessa bondade e isso é para fluir cada vez mais de nós. Mas através da oração, né, da nossa busca a Deus, isso vai aumentando dentro de nós. Né, para a gente ter compaixão, para a gente ter amor, ágape pelas pessoas. Amém. Para Deus poder agir. Né? Mesmo quem está errando, quem está fazendo só asneiras, é bom a gente ter compaixão. Não é verdade? Glória a Deus. Amém, queridos? Que nós estamos aprendendo a andarmos no poder de Deus. Para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, como Deus age, o que ela quer dizer. Não o que eu leio e fico inventando. Ah, isso daqui eu acho. Alguém vem e fala assim, não, mas eu acho que... Não tem nada de acho. Eu falo na cara. Não tem nada de acho. Está tudo errado. Por isso que você tem que orar em línguas. Justamente, se você não orar em línguas, você está com uma religião aí que vai te levar para o buraco, você não tem milagre nenhum. E daí, se a pessoa não quiser ouvir, vai embora, não tem nada com isso. Essa é a verdade. Isso não é que eu sou sem educação. Esta é a verdade. Não, mas orar em línguas... então, meu filho, você já está provando que você tem religião aí dentro de você. É o que você tem na tua cabeça. Que isso daí não é Deus, que isso não resolve. E a Bíblia diz que é. Então, você precisa orar em línguas para entender que isso é o Espírito Santo, que vai mudar a tua vida. Não é nada disso que você está falando, não. Você já inventou uma doutrina aí. As pessoas gostam de ouvir isso? Mas tem que ouvir. Tem que ouvir, uai. Quem sabe leva um sustão e fala, gente, tá errado. Ou então fica lá com a mentira, uai. Ficar com a mentira, Deus não pode fazer nada. Mas vai ter desculpa lá na hora com Deus, tá? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Números. Sabe por quê? O que é a sociedade? Você não pode falar nada com as pessoas com relação à verdade, né? Você tem que só fingir. Ai, linda, bonita. E é tudo mentira. E você está odiando, e tem que ser isso daí. Agora, com relação ao que a palavra de Deus quer dizer, tem que falar. Não, eu estou achando que... Não, você não está achando nada, está tudo errado isso aí. Deus não fala isso. Vai pegar os ensinos aí que estão no nosso site, vai pegar o livro do Pastor Dave, vai pegar as cartas que ele escreve, vai ler Bíblia, começa a orar, você vai começar a aprender a palavra. Tá cheio de coisa assim, ó. Começa, o povo inventa, porque o diabo põe isso na mente. Ele pega umas coisas aqui e começa a inventar. Tira um versículo daqui, um daqui, fica fazendo pregação errada. Então vai. O que eu vi falando, né? Jesus andou sobre as águas, Jesus curou o cego de nascença. Nós vamos ver um pouco disso até, de repente. Por que ele fez aquilo? Que horas? Foi loucura Jesus andar em cima das águas? Não. Era uma visão de Deus para suprir uma necessidade naquela hora. É incrível isso. Tá certo? Números 13. Nós vamos ver só... Vamos começar aqui só no primeiro versículo, depois nós vamos para lá. Tudo bem, vocês estão vendo que a gente extrai coisa dessa palavra? Nós já vimos 1000 coisas dessa passagem, estamos vendo essa, vamos ver outras, porque a palavra de Deus é assim. Ela não acaba de mostrar o que ela é, que é Deus. Então veja versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então é quando Deus vai mandá-los espiar a terra prometida, que ele fez a promessa muitos anos atrás para Abraão. Então Deus fala, agora chegou a hora, vocês vão
pegar espias, por quê? Um de cada tribo, porque ele ia dar, de acordo com as tribos, é o tanto que ele ia dividir a terra. Demais, né? São 12 tribos, ele dividiu a terra prometida em 12, para 12 tribos. Então, por isso pegou um representante de cada, para ir lá dar uma espiada e ver o que eles iam receber de Deus. Mas, agora nós vamos entender um pouquinho melhor isso. Veja, versículo 25. Nós temos que ler tudo para poder explicar, ok? Se eu pegar um versículo aqui e outro ali, você não vai entender o contexto. Então, vamos ler de novo. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Eles não ficaram lá 40 dias? Depois, mais para frente, aqui nós vamos ver que eles ficaram quantos anos no deserto antes de entrar lá? 40 anos. Porque Deus falou, ó, por causa da tua burrice, ignorância, teimosia e incredulidade, cada dia vai se tornar um ano. Vocês vão ficar 40 anos aqui, chocando. E nós vamos ver mais sobre isso. Então é isso aí. 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Isso querendo dizer, nossa, está cheio de inimigo. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Já deram uma interpretação tudo errado. Levantou-se, pois, depois desse relatório, eles instigaram o povo a não querer entrar na terra, tá certo? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, aqueles milhões de pessoas. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido no Egito, na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o desespero da alma, né? Só falando bobagem, abobrinha, se afastando de Deus. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, gente, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar por nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Bom, diante dessa confusão, essa balbúrdia, destes clamores malignos e incrédulos, Deus se levanta para dar uma palavra, para vir em auxílio. O que vai fazer agora? Não é com essa revolução que está aqui. Todos estão contra Deus, ou não? Claro, porque
Eles vão contra Moisés, contra Josué, Caleb, mas na verdade eles estão contra Deus, contra o que Deus mandou eles fazerem. Tá certo? Então, o incrédulo é sempre isso, e o religioso. Ele vai se levantar contra a pessoa que está, na verdade, falando a palavra, andando na palavra, que recebeu a revelação de Deus. Isso vai ser sempre comum. Então, vamos ver o versículo 40 agora. Deus se levanta e dá uma palavra. Tá certo? Ele vai falar sobre estas situações. Então, no 39, primeiro, um instante. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Então, nesse momento aqui que nós vamos ler, nós vamos enfocar hoje o que, na verdade? As pessoas que um dia já ficaram questionando por que Deus não fez. Acho que todo mundo um dia já questionou, tipo, por que Deus não veio em auxílio? Por que Deus não respondeu a oração? Por que Deus não agiu? Por que Deus não fez? Tá? Então, hoje nós vamos ter a condição de estudar os fatos que nos acontecem e até examinarmos outros ministérios, enfim, pessoas que servem a Deus, do porquê que às vezes fracassam. E nós vamos, está tudo baseado aqui nessa palavra, ok? Então, veja, no 40. Levantou-se pela manhã de madrugada o povo e subiram ao cimo do monte dizendo, quem é esse povo, gente? É o povo que acabou de pegar em pedra para matar Josué e Caleb, inclusive Moisés. Que não vamos tomar esta terra, não vamos entrar lá, porque lá tem inimigo. Vocês estão lembrando o que aconteceu lá? Então agora nós estamos passando para este momento, que olha a ideia deles. Levantaram-se de manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte dizendo, eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Nós temos pecado, mas esse é o lugar que Deus nos dá. Eles estão de frente para o lugar que Deus prometeu, eles viram, que é a terra prometida. Então, agora nós vamos. Você vê o que é emoção, né? Então, agora, há pouquinho, eles já estavam acabados. E queriam até acabar o servo de Deus. Mas agora deu um ânimo, assim, tipo, então vamos lá, então vai. Então, presta atenção. Porém, Moisés respondeu, por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Quem não obedece o que Deus fala não vai ter o sucesso em nada. Com sucesso diante da visão de Deus, ok? Que não é sucesso, de repente você pensa assim, é que é só estrelinhas. Não, às vezes você está vendo uma coisa meio que funcionando e você pensa que é Deus, e não é. Nós vamos observar isso aqui hoje. Aí no 42, não subais, Moisés está falando para eles, não vão não é para vocês fazerem isso. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Se você for, você vai sozinho, hein? Porque eles cismaram que eles iam aquele dia. Não, agora nós vamos. Primeiro eles foram contra, agora estão a favor. Não, nós vamos. Mas não vai, porque Deus não está com vocês. Não vão, porque vocês vão perecer. Vocês vão ser derrotados, vocês vão morrer, não vão. Fazer as coisas sem a direção de Deus é furo na água. Não vai dar certo. Então ele diz, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, no 42. Aí 43. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Se você saiu da palavra de Deus, Deus não está com você. Mas nós vamos ver como que nós vamos seguir exatamente as ordens do Senhor no momento, certo, etc. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. O que quer dizer isso? Que eles foram sozinhos. Eles foram, mas a arca não era a presença de Deus, a unção com eles? Não foi nem Moisés, ficou lá dentro. Então os teimosos foram sozinhos mesmo. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Vocês estão percebendo por que eles foram derrotados? Porque eles desobedeceram a Deus. Então as pessoas que não sabem por que não acontece a coisa certa, pensam que Deus não deu promessa para eles? E como é que eles foram derrotados?
Mas peraí, eu sei que a palavra de Deus não falha. Deus já me deu palavra para minha vida. Deus já me deu palavra para minha vida. Eu até tentei fazer, mas eu fui derrotado, não deu certo. Já não acontece isso? Não existe? Por quê? Primeira coisa, que eles estão fora da visão de Deus. Embora Deus tenha dado a palavra, a promessa, eu digo. Deus tenha feito a promessa. Deus fez uma promessa para você. Mas agora, acompanhe aqui. Vamos ler agora, aqui para trás, um instantezinho. Os versículos para a gente entender melhor. Versículo 27. Vamos começar aqui, então, que a gente vai ler um pouquinho isso, para nós entendermos esta passagem aqui do versículo 40. O 27. Deus falando, então. No 26, depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Porque murmuração é ir contra a palavra de Deus. Deus fala uma coisa e você começa a murmurar, falar outra coisa. Que a vida é isso, que não acontece isso, que aquilo é aquilo. Vocês estão me acompanhando? Completamente fora. Toma cuidado com essa fala. É melhor ficar quieto. Porque ainda que passa só na cabeça e não fala, não vai acontecer. Então, é difícil, né, também. Por isso que tem aqui bastante versículos que falam: ai, Deus, cala minha boca, amarra minha língua. Não tem bastante versículos sobre isso? Então, sabe, Deus, amarra minha língua, tampa minha boca para eu não falar, porque vai falar bobagem contra si, contra a promessa. Precisa ter cuidado. Aí no 28, diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. A murmuração foi no ouvido de Deus, ok? Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão. Farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Isso não é uma palavra dura? Pois é. Eles receberam esta palavra dura de Deus. Deus falou para eles. Esse versículo aqui, que nós acabamos de ler, o 32, ele vem antes do 42 e 43? Bem, lógico. Então, Deus já está falando para eles que não vai estar com eles, que eles vão morrer lá no deserto. Agora eles vêm com essa ideia aqui: vamos subir e tomar posse. Não é assim que anda com Deus. Veja que se todos os 12 tivessem o mesmo coração quando eles espiaram, e todos falassem a mesma coisa, o mesmo relatório: Deus está conosco e nós vamos entrar lá. O que eles teriam feito? Eles teriam encorajado a congregação, né, aqueles milhões de pessoas, todos estariam unidos, eles já tinham entrado lá, rapidinho. Não precisava ficar lá 40 anos, tá certo? Mas por causa daquele relato, não houve condição de entrar lá, não tinha como. Deus precisou esperar. Por isso que as coisas não acontecem rapidamente, porque Deus espera alguém que vai se levantar com a fé para acontecer. Então, às vezes precisa um grupinho, às vezes precisa mais uns 2, ou sei lá, mais alguém. Então, tem essa espera. Enquanto isso, os que estão falando errado vão morrendo, vão saindo fora. É uma pena. E depois as pessoas não sabem por quê, ficam questionando Deus, condenando Deus, que estão pecando duplamente. Vocês estão me acompanhando? Deus não tem culpa de nada. Depende do que eu faço, a minha conduta, o que eu penso, onde eu estou, com relação à palavra e à promessa que ele fez. E assim é com todo o povo desse universo, desse mundo. Deus é justo, ele é reto. Quem está fazendo o que contra a palavra? Não vai receber mesmo. Vai morrer. Olha só. Então veja o 34 agora. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E tereis experiência do meu desagrado. Deus me livre. Deus se desagradar. Deus me livre. Né, gente?
Pelo amor de Deus. Viu o que aconteceu? Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Deus não teve como fazer nada para aquela gente. Pelo que eles falaram. Pelo que você é no seu coração. Ou você tem de Deus ou você não tem. Estão me acompanhando? Não vem aqui querer julgar Deus. Querer fazer conta aí com Deus. Não existe isso. Você tem que, se você está com um pensamento que é contra Deus, vai orar em línguas. Vai adorar o Senhor e vai ver que Ele é bom. Vai ler Bíblia, vai aprender, vai ouvir todos os ensinos que estão no site. Para você aprender quem Deus é, o que você está fazendo na sua vida. Qual é o seu coração. Qual é a qualidade do seu coração. Porque Deus é justo. Tá certo? Por que não está acontecendo coisa boa? Tem coisa aí arranhando. Tem que mudar. Vocês estão me acompanhando? Então, isso aqui. Então, Deus fala para Moisés aqui que eles vão morrer, dá esta palavra. Deus está desgostoso com eles. A palavra de Deus não foi realizada, cumprida na vida daquele povo, milhões de pessoas. Embora ele tenha dado a palavra não falha. Deus não mente. E por que eles não entraram lá? Pelo que nós acabamos de ler, porque murmuraram aos ouvidos de Deus, dizendo que não, onde já se viu aquela gente e que não sei o que. Deus nunca disse que não haveriam inimigos lá. Eles foram entrando devagarzinho dentro daquela terra e foram chegando. Chegou lá 2 gigantes, se multiplicaram. E o inimigo se multiplicou grandemente dentro da terra que Deus deu para Abraão. Vocês estão me acompanhando? Então veja que nesse lugar dessa terra aqui, que é a promessa de Deus, 400 anos antes de acontecer isso aqui, Deus deu a palavra para Abrão no Monte Hebron, não é para ir no templo lá de Hebron, hein? Liga aí as antenas, não tem nada a ver. Isso foi lá, há 400 anos antes desta época que nós estamos lendo aqui. Deus falou para Abraão, lá no Monte Hebron, que é da onde vieram os mármores para o templo de Salomão. Vocês fazem favor, é verdade. Veio deste local, mas não tem nada a ver. Agora é outra hora. Faça-me um favor. Acorda, Brasil. Tá bem? Então, há 400 anos foi lá que Deus deu a palavra, que esta terra é a terra do povo dele. Tá ok? Então agora Deus prometeu, esse povo soube por 400 anos, por geração em geração foi falada a palavra de Deus, que a promessa era lá, mesmo eles estando no Egito. A palavra ia sendo falada de geração em geração da promessa de Deus. Então quando eles chegam lá, eles estão em frente à promessa de Deus. Eles viram a promessa de Deus. Eles reconheceram, eles sabiam que era lá. E ainda assim murmuraram. Ainda assim não creram. Ainda assim falaram contra. Então veja que Deus não pode fazer nada se o coração não está ajustado, alinhado à palavra dele. Por isso que tem que ler Bíblia. Vocês estão me acompanhando? Por isso que tem que orar em línguas. Por isso que você tem que ficar sozinho com Deus. Para que Deus comece a mexer naquilo que está errado dentro de você, para a promessa ser cumprida na sua vida. Tem muitas pessoas que ouviram profecias, promessas de Deus. Olha, você vai fazer isso, Deus está falando. Deus falou, sabia? E nunca aconteceu. Nossa, o que você fez esses anos todos? Porque para mim está acontecendo. Vocês estão acompanhando? Então, a pessoa recebe e não faz nada na vida. Fica andando para a rua o dia inteiro. Tomando conta da sua vida. Não vai acontecer profecia nenhuma. Embora tenha sido a palavra de Deus. Vocês estão acompanhando, gente? Se você quer que a profecia aconteça na tua vida, vai ralar, meu. Vai orar. Cada dia eu tenho que morrer para a minha carne, para os meus feitos carnais. E crescer na unção, crescer no espírito. Saber o que Deus quer, isso leva tempo, isso leva dedicação, isso leva busca.
Então, tá valendo? Não é assim não, minha gente. Então, ó, a palavra de Deus não foi realizada aqui na vida deles, porque eles murmuraram. E Deus deu uma palavra muito forte para eles: vocês vão ser cadáveres, carcaça. A carcaça de vocês vai ficar aqui neste deserto, porque vocês não creem. Então, queridos, nós vamos agora examinar dentro deste texto aqui 3 coisas que o diabo lança, né, na vida das pessoas, e é óbvio que ele é camuflado, ninguém percebe, que tira a promessa de Deus da vida pessoal e do chamado e do ministério. A primeira coisa que se levantou, e que isso é um empecilho para a promessa ser cumprida, o que se levantou foi o medo, ou não? Lembram? Os 10, o relato deles foi de medo, de pânico. Deus me livre, só tem inimigo lá, a gente vai ser devorado. E veja que eles, os 10, foram culpados pela nação inteira morrer. Quem tinha a partir de 20 anos morreu, gente. E aquela morte foi indo, levou 40 anos para morrerem todos. Pensa nisso. O que uma doutrina errada, sabe, uma mensagem de medo afeta as pessoas e tira a bênção de Deus. Então é preciso tomar muito cuidado aonde se vai buscar pregações, ministrações. Por isso que você tem o Espírito Santo para você orar bastante em línguas e ler Bíblia, porque aí dentro dá uma arranhada se o negócio é errado. Faz não deu. Então vou orar mais em casa, vou perguntar mais para Deus, vou ficar mais, volto. Não, até agora tá ótimo. Não, peraí, esse pedaço já não tá bom. Mas antes você não achava que aquelas pregações eram lindas, ótimas, maravilhosas? Está lá no livro do pastor David. Eu achava então que você estava cego igual. Estava tudo bonito. Você estava aceitando só coisa que não era certa. Agora, você começa a ouvir, nossa, parece que tá bom. De repente, não, pelo amor de Deus, está tudo errado. Porque o Espírito Santo é o filtro da doutrina errada. E ele vai falar para você o que é a verdade e o que é religião. Então, você tem a condição de discernir o que é certo e o que é errado. E isso é para ser feito. E quem não fizer, não é para dar medo, mas nós vamos ter diante de Jesus, falar, mas Jesus... Repara, não vai ter isso. Não vai ter nada disso. Desculpinha? Nem que vai ter. Ok? Então, a primeira coisa que eles fizeram aqui, gente, foi passar medo. Mas teve uma coisa que eles não tiveram. Medo de matar a unção de Deus, eles não tiveram. Eles tiveram medo de enfrentar o inimigo, mas não tiveram medo de matar a unção, acabar com a unção, para entrar na terra. Entenderam ou não o que eu quis dizer? Eu vou precisar falar de novo. Porque se eles estivessem com a unção, eles entravam na terra. Eles mataram a unção de Deus. E por isso o medo deles matou eles lá no deserto. Então, isso foi terrível. Né? Então, vamos ver aqui agora. A segunda coisa aqui, gente, é a hora errada. Versículo 40. Pode olhar aí de novo. Existe a hora errada de você querer pôr em prática a palavra de Deus. Assumir uma coisa que não é a hora. Está cheio de gente fazendo isso. Ó aqui 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, Ei-nos, aqui subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará convosco no meio de vós. Por que vocês vão agora? Era a hora aquela. Quando vocês vieram de espiar o relatório que vocês deram, se fosse igual de Caleb, vocês entravam na hora. Agora não, porque Deus não está com você. O que você vai fazer lá? Você vai ser derrotado. Vai ser uma vergonha, você vai morrer. E veja que esses caras foram armados até os dentes para enfrentar o inimigo. Tudo que é arma. Então o que acontece? Eles foram com a força, eles nem obedeceram. Porque eles acharam, não, Deus deu a palavra, agora nós vamos. Agora eles mudaram de ideia. Vê o que é emoção. Foi na hora que quis, com a força humana. Derrota.
Nós temos que ir na hora que Deus manda. Por isso que nós precisamos de comunhão, para saber o que é para fazer. Eles foram assim, ó, que nem cegos. Não, nós vamos, nós temos armamento, nós somos guerreiros, nós vamos. Nós vamos entrar lá e tudo. Não, Moisés falou, agora passou da hora. Não vai. Então tem muitas pessoas que não sabem ouvir a direção de Deus. Porque é como se fosse assim. Eu estou andando e Jesus está na minha frente. Eu estou seguindo Jesus. Essa é a direção. Vamos para explicar o que é a direção. Se Jesus estiver atrás de mim, eu não sei que direção. Eu já estou fora. Então, a direção que Deus me dá através do Espírito Santo, que Ele vai me conduzindo, é isso que me leva ao sucesso. Deus fazer na hora que Deus mandou. Vocês estão lembrados de Elias, quinta-feira? Que Deus falou para ele, acabou de profetizar lá para Acabe, ó, não vai chover aqui, hein? Acabou. Porque ele era maligno e não precisou fazer isso. Acabou. Quando ele acabou de profetizar, que Deus mandou, Deus falou, agora você vai embora. Vai lá para as torrentes, perto do Jordão. Fica lá, não faz nada. Cruza o braço, fica lá. Puxa, que ordem. Como que eu não vou fazer nada? Eu sou um super profeta, vou ficar sem fazer nada? De onde vai vir o ganho? Vou comer do quê? Se eu não vou na casa de alguém? Não interessa. Por isso que você tem que saber a direção de Deus. Ele foi para lá, o corvo veio trazer comida, pão, veio trazer a carne e a água, ele bebia da torrente. Ele ficou lá. Ele não fazia nada, ele não trabalhava, ele não fazia nada, ele estava lá obedecendo Deus. Então ele foi suprido. Vocês estão me acompanhando? Então é saber a hora que você vai fazer as coisas. Então vamos ver lá em João, como que Jesus soube a hora. João 19. Nós vamos voltar aqui, hein? Deixa guardado aí. Põe o seu dedo aí que a gente volta rápido, bem rapidinho. João 19. Vamos ver aqui, João. Deixa aí guardadinho que a gente já está voltando. Ah, Senhor. O Senhor é bom. Isso. Aleluia. João 11, né? Já chegou, né? Porque eu falei 19, você já chegou no 11. É 11, é a ressurreição de Lázaro. 11. 19 que nós vamos ver Atos daqui a pouco. Estão me acompanhando? Aleluia. Não é bom saber? Olha, então nós sabemos aqui que Lázaro, Marta e Maria eram amicíssimos de Jesus. A Bíblia não relata de onde veio essa amizade tão assim, íntima. Por que eles eram tão amigos? Mas, enfim, eles eram muito amigos. Então, vem cá. Diante dos olhos de todos que viam ele fazer milagres, dos discípulos, dos apóstolos, que acompanhavam Jesus dia a dia, e era na hora, ele curava, ele era imediato, ele não ficava pensando. Por que de repente aqui, veja no versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, atenção. Ele já declarou o que era aquilo, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Quer dizer, ninguém entendeu nada. Por que Jesus não levantou e foi correndo imediatamente? Porque ele tinha a direção de Deus, do Pai, do que era para ele fazer. Ele já sabia o que ia acontecer. Não era para ir naquela hora. Porque se ele fosse naquela hora, ele ia ser pego. Ia acabar o ministério dele ali. Ele teve que esperar para para aquele mover, se dissolver, aquele mover do diabo que enfurecia o povo, para ele ir 2 dias depois. Então, veja que ele foi na hora certa. Então, obedecer Deus é a hora certa. Você tem que entender isso. Quando eu pregava nas casas, as pessoas, às vezes eu ficava um tempo sem ver as pessoas, e elas vinham, nossa, você está na casa ainda? Sabe, essa impressão era de todos os lados. Nossa, mas ainda nas casas, não foi para nenhum lugar. Nossa, nós já temos igreja, nós já temos... eu não estou nem um pingo a fim de fazer isso.
Mas nem que. Porque eu não vou morrer lá dentro da igreja, né? Por minhas custas sozinha. Seguir mover emocional. Porque tem que ser grande, não. A unção tem que ser grande. Você entende? A direção. Não é, sabe, emocional. O que eu sinto, andar pelo que eu estou sentindo. Não é isso, não. É você ter a direção exata do que Deus quer. Para você não ser enganado. E o diabo te atacar e te pegar. E acabar com a sua vida. É por isso que muitos ministérios, eles fracassam. Ou não estão na direção de Deus. Por quê? Tem muitos ministérios que podem ter 10 mil membros. E eles não estão na visão que Deus quer para eles. Estão me acompanhando disso? Sabe? Porque eles oram, eles fazem lá alguma coisa que eles acham que é um padrão de ministração, fazendo o que eles querem, sem ter a mínima liderança do Espírito Santo, do que o Espírito Santo quer que eles façam. Então, é isso daqui, porque acham que tem que servir a Deus. Porque acham que tem que ajudar as pessoas. Então, eles começam a fazer coisas e tem que ser maior, porque nós vamos ficar sempre nesse passo aqui, gente, só nós aqui. Não, e daí? Deus mandou eu fazer isso. E eu estou achando ótimo, que é bom que fique assim, até. Porque se aumenta muito é outra coisa, aí é outro passo. Tá certo? Deus sabe tudo. Eu vou precisar de 20 pessoas para me ajudar. E cadê essas pessoas? Para fazer o que eu estou fazendo. Então não pode isso se expandir mais do que isso. Tem que ir pela mídia. Vocês estão acompanhando? Então é por aí. Então a gente tem que ter discernimento. Não vou fazer as coisas porque eu estou achando. Então tem que saber a hora. Porque se eu sei a hora, a bênção é na hora. A provisão já está lá. Então outra coisa, não pode ter medo, como a gente viu. Porque o medo vai destruir toda a visão de Deus. E quem está na presença de Deus não vai ter medo. Porque a presença de Deus te encoraja. Você vê o que Ele está querendo que você faça. Foi o que eu fiz. Fui para os Estados Unidos, não fiquei com medo de coisa nenhuma. Nunca. Porque eu ouvi Deus. Eu enfrentei tudo e todos. Porque eu sabia o que Deus queria. E aquilo era a minha força. E a minha coragem. Que vinha dele. E aconteceu tudo. Até agora. Onde eu estou. É de desconcertar sábios. Porque uma mulher que está em casa, que nunca viajou sozinha, pega 2 filhas e vai para os Estados Unidos. Isso desconcerta qualquer sábio, sabe? E agora, uma mulher que é dona de casa, que tem uma igrejinha deste tamanho, leva o pastor para o Japão. É outra coisa que não tem lógica. Mas Deus não é lógica. É a ordem dele. Vocês estão me acompanhando? É isso que as pessoas não têm. Elas têm que... Aí é isso aí, né? Igreja é igual loja que vai se expandindo para o Brasil inteiro, né? Tem todos os estados e todas as cidades. Então quanto mais igreja tem, mais famoso você é. Para que isso? Unção não tem em lugar nenhum. Nada. O povo está perecendo, não recebe de Deus, porque não tem Deus. Porque inventou o que tem que fazer. Você tem que esperar, saber o que Deus quer, ficar na presença dele. Jesus soube a hora, falou, não precisa ir. Isso aí não é para a morte, isso é para glorificar o Senhor. Deixa lá. Deixa lá, a hora que eu for lá, a unção está aqui. Eu, Lázaro, sai. Ele já sabia tudo. Quem está com a unção já sabe como que é o mover, como que tem que fazer. Não, deixa para lá, não tem importância. Não tem que se afligir. Estão me acompanhando? Então vamos voltar lá, que nós já vamos encerrar, hein? Agora vou para o 3º passo. Números. Isso aí. Agora, muito bem. Vamos ver agora o versículo 44, então. Nós estamos no capítulo 14. Amém? Tudo bem. Estão gostando desses ensinos? Isso não dá uma clareza, assim, de saber como que Deus está agindo, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com os outros, para a gente dar uma olhada e saber, por que isso está acontecendo lá? Por que isso está acontecendo? Porque é isso, Você sabe discernir. Não precisa ficar andando de igreja em igreja. Pegar coisa que nem é de Deus. Não é porque a pessoa, ai que bonitinho, tem muita coisa com bonitinho. Gente, todos os instrumentos, os caras tocam pra caramba, canta, nossa, grava CD. Todo mundo vem, mas precisa gravar CD. Nunca Deus falou que é pra gravar CD. Nós íamos gravar uns pra ter aqui pra nós, uma coisinha mais assim. Mas não deu certo, a gente pega esses mesmo aqui, pra quem quer adorar a Deus em casa um pouquinho. Por que as pessoas querem gravar CD, pôr a cara na capa
e depois um rio e uma pomba, e pôr o nome. Para quê, gente? Para estar na mão do Brasil inteiro, nas lojas, e para ganhar dinheiro, para ter sucesso para televisão. Ah, vai. Para quê? Deus me supre tanto aqui dentro que eu não preciso de ninguém falando nada. Não estou interessado no que os outros vão falar, ficar elogiando. Que bobagem. Isso aí é para quem está na alma. E você sabe que cantor pop por aí sem Deus, eles morrem de cocaína, porque eles não aguentam a glória. Todo mundo, eles não aguentam porque eles estão vazios lá dentro, tomam cocaína, overdose e morrem. Porque a glória é para Deus. Deus não está mandando a gente ter esse tipo de sucesso. É para subir lá, cantar, o povo ser abençoado, o pastor vir ministrar. É para isso. E um bom privilégio para quem está aqui na igreja receber a mesma coisa do dia da conferência. Amém? Então, não está satisfeito? Porque está na alma. Estão acompanhando? Bom, então o 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor não foi. A unção não foi, meu filho. Aí é que ficou o problema. Se a unção não vai, não tem sucesso de Deus. Pode ser igreja com 10 mil membros, 5 mil membros, 3 mil membros, ter cantor, ter todos os instrumentos maravilhosos. O altar está repleto de instrumento e tudo, né, gente? Como eu já disse lá, aperta um botãozinho lá, tem anjinho, muda de cor, o cenário, de repente parece que é Jesus que está saindo e vindo. Você está só iludir o povo que está ali. Estão só na alma. Eles vão embora, não resolveu um problema. Não aconteceu nada, amanhã não vai mudar nada. E o dinheiro eles deixaram tudo lá na igreja. Daí eles voltam amanhã, porque vai ter um café. Aí é clube, né? Porque a igreja virou clube. Só vai lá para aliviar a alma para ter um dia, porque né, não vou lá na balada, acho que não vai combinar. Então, o que eu faço? Vou para a igreja, né? Já não aguento mais ficar em casa, vou para a igreja, então. Mas não é esse o objetivo. Vocês estão me acompanhando? Então, se a unção não vai ter sucesso, não adianta nada a pessoa ficar abrindo igreja, achando que tem que abrir igreja, porque achou que tem que abrir igreja. Eu nunca achei, coisa nenhuma. Pessoal, alô, eu ouvi dizer, estão falando, que você vai abrir igreja. Eu, não estou sabendo. Realmente, verdade, eu não estou sabendo, eu nem tenho isso no meu coração, eu não vou abrir igreja. Vou abrir igreja que jeito, gente? Eu tinha casa para limpar, criança para cuidar. Comida para fazer, e ainda ia ministrar de tarde na casa? Que hora que eu ia ter igreja? Não posso, eu não estou pensando em ter igreja, coisa nenhuma. Essa informação é erradíssima, não vou ter igreja. E acabei tendo quando Deus mandou. Mas quando Deus mandou que a Lucimar e o Sarai foram em casa, eu falei, são vocês então? Que eu já estava esperando, mas não sabia quem era. Eu estou pronta. Aí aconteceu, em 40 dias nós viemos aqui. Estamos aqui há 10 anos. Mas já foi na hora certa. Não podia ser depois nem antes. Você tem que ter essa direção. O sucesso está aqui. O sucesso não é ter 800 mil pessoas na minha frente. Nem 8 mil. O sucesso é obedecer a Deus e ver o retorno e vidas transformadas. O que não se acontece quando não é o sucesso que Deus dá. Vocês estão acompanhando? Quando é só aparência, gente. Porque as pessoas ficam cansadas daquele... Sabe, gente, desse chove no mole, só vocês, só pouca gente. Eu preciso ver multidão na minha frente. E os pastores que vêm dizem, não, vamos levar o pastor Dave para o Morumbi. Multidão, eu consigo lotar o Morumbi. Nós pode conseguir, mas não é a visão, não é o foco. Porque esse ensino não dá para passar para 150 mil pessoas. Presente, dá? Eles vão ficar se coçando, comendo pipoca, falando besteira, bobagem, vão para o banheiro, vão mandar mensagem lá no celular, vão receber, vão passar endereço, contar piada, marcar encontro para mais tarde. Não é. Vocês estão me acompanhando? Não é. Quem está com esse ensino não é para ficar com 150 mil pessoas na frente, jamais. É para botar banda, para botar bastante coisa, blá, blá, blá. E deixar o povo pular lá. Amém? Então, sem a presença de Deus, não vai acontecer sucesso. Sucesso de Deus. Porque as pessoas confundem o sucesso humano, natural, que a gente vê. Está cheio de gente ímpia com muito sucesso, gente. Nossa, são magnatas. São
expertos, eles têm tudo, sabe tudo, gente muito inteligente. Eles têm um sucesso, mas não é o sucesso de Deus. O sucesso de Deus é isso aí, fazer o que Deus está mandando, você espera, deixa, ué, e daí? Tem importância, blá, 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 deixa pra lá. Agora, vamos só pensar nisso aqui. Quando esses aqui foram lá, com as suas emoções, armados, eles tinham todo tipo de arma, estavam armadíssimos, eles foram derrotados. Morreram, não sei quantos, mas morreram. Agora vejamos a diferença. Quando o povo, essa nova geração, foi tomar posse, eles foram sem armas, poucas pessoas, e rodearam as muralhas de Jericó. E só no louvor e no clamor, as muralhas caíram. Não teve armamento, explosão, nada. E eles entraram. Então veja o que é a unção, o sucesso de Deus. Vocês estão acompanhando? Agora, só para encerrar, Atos 19, então. Para ver o que é quando não está na visão de Deus. Atos, achou? Nós já vamos acabar, hein, gente? Ó, versículo 13. Achou? Então, olha. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ixi, olha a confusão. Paulo que prega, eu em nome de Jesus, que eles não estavam sabendo nada. Vamos ver o que vai funcionar. Entendeu? A pessoa faz tudo para ver o que vai funcionar para a unção descer. Os quais faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sim, certeza. E sei muito bem quem é Paulo, que vocês falaram aí. Mas vocês, quem são? Pabufe, arrancaram tudo, os caras saíram pelados voando. Machucados, apanharam do demônio. Então, você vê, gente, boa intenção, tem muita gente que tem, puxa, vamos ajudar os outros, vamos abrir igreja, vamos lá para os bairros pregar, vamos não sei daqui. Mas Deus nem mandou você fazer isso, mandou? Você que cismou. Então isso é uma direção emocional, sentimental. É diferente da unção de Deus, da direção de Deus. E como que você vai ouvir Deus para aquilo que você quer fazer? Como que você vai ter essa direção? Senta lá, orar em línguas, o Espírito Santo vai começar a trazer a presença de Deus para você, te preparar e dizer o que você vai fazer. Tem muitas pessoas que sabem o que é o chamado. Não, eu sei, o meu chamado é este. E porque ela sabe, ela sai para fazer. Não, isso não quer dizer que você vai ter sucesso. De jeito nenhum. Você tem que saber que horas. Que se você for na hora errada, fracasso. Estão me acompanhando? Não vai dar certo. Tá? Se você quiser fazer com a sua força, porque foi o que eles fizeram. Eles foram lutar com o inimigo com a força deles. Morreram. Não deu nada. Se você for com a sua força, você vai ver o fracasso. Você vai passar mal. Vai ser difícil. Você não vai ver coisas boas na sua vida. Tá? E se a unção não estiver... A arca, aqui no caso deles, se a unção não estiver, Deus não está. Você está fazendo tudo com a sua força. Agora, para encerrar este pensamento, queridos, 40 anos aquele povo viveu no deserto. E nós temos toda a noção que deserto é um lugar horroroso, ou não? Pelo amor de Deus. Lá só tem escorpião, cobra, só isso que tem lá. Não tem coisa boa, não tem paisagem linda, não tem o mar, não tem as frutas, não tem nada gostoso. Não tem a sombra, não tem nada disso. Mas eles ficaram lá 40 anos, num conforto desconfortavelmente. Eles se adequaram ao desconforto. Vocês me acompanham? A vida está um lixo, está uma porcaria, e está sentado em cima dela. Por que não ouve Deus? Por que não obedece Deus? Por que não tem comunhão com Deus? Morre no deserto. Acaba morrendo, sem nunca ver a glória de Deus na sua vida. Porque não quer pagar o preço para crer no Senhor, ter confiança nele. Acompanha isso? Então, a vida não está boa? Peraí, não tem coisa, não está boa? Você tem que dar um jeito para ela ficar boa. Para sair essa coisa aí. O que não está certo na sua vida. Tem coisa que não está certo. Então, atenção, não esqueçam nisso.
eles não gostavam de ficar no deserto, porque eles reclamaram, vocês sabem de tudo. Até da roupa que eles usaram 40 anos, né? Porque quem quer usar uma roupinha 40 anos? Ai, não, se eu usar essa bota 40 anos, eu desconjuro. Porque não dá, amanhã eu já arranco, não quero mais. Pelo amor de Deus, tem que ter uns 40 pares para mudar no outro dia. Agora, você já imaginou negar? Ah, não dá. Por quê? Você imagina só o milagre que Deus fez? Porque, né, gente, cada 10 anos o corpo muda. Você pode acompanhar desde pequeno. De 1 a 10 anos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Quem está ouvindo não sabe o que acontece, mas vai engordando também. Quer dizer, e a roupa servia, amigo? Que é isso? Não é não? Tá? Então, Deus, né, veio com a provisão para eles, mas eles não mudaram em nada. E não estava bom lá, porque bom era tomar posse do que Deus deu. Tá? Aprender a viver na fé. Mas eles andaram na incredulidade. E aí ficaram sentados nesse desconforto. Tem gente que não se mexe. Não faz nada na vida. Nada. E fica lá, falando em Jesus. Não está com nada. Tem nada. A pessoa porque paga a conta, acha que está bom. E tem outro também que não paga e fica lá, naquele marasmo horroroso, gente. Aquela miséria. Acabou. Ah, dá um jeito na tua vida. Eu comecei a orar e falei, peraí, minha vida não está boa não. Mas eu nem sabia por quê, gente. Nem meu marido não entendia. Pô, mas eu te dei o carro, tem gasolina, tudo tá tudo certo. O que você quer? Você está enjoado de quê? Não está certo esse negócio. Não está bom. Porque aquele conforto não era o que eu queria para mim. Eu quero este conforto. Que me supre, que me agrada, que me fortalece, que me dá segurança, que eu não tenho medo. Porque viver com medo, gente, você olha, cai todo o cabelo. Sabe, gente, você começa a definhar, ou você engorda muito, ou você fica doente em todas as áreas. Gente, não dorme, é um terror. Sabe, você não está alegre, você não está bem, você fica chato. Você vai ficar sentado nessa vida? Vocês estão me acompanhando? A mensagem de hoje, que nós temos que examinar aonde nós estamos. E saber ouvir Deus a hora certa, para sermos abençoados. Porque se eu quiser fazer depois do que Ele falou que era para ser hoje, nunca vai acontecer. Falou? Então, toda a glória a Deus por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite com a unção do Espírito Santo. Com esta revelação, nos animando a irmos buscar as nossas bênçãos que já estão disponíveis. Aleluia. Deus, meu Pai, que a Tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor, eu agradeço que você venha com a Tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a Tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.